Em entrevista do programa Roda Viva na noite de segunda-feira, o ministro Sérgio Moro defendeu que se volte à estaca zero sobre a implementação do juiz de garantias no sistema de justiça do país. Ele citou, por exemplo, inconsistências na lei como o fato de se referir a atribuições para magistrados que estão previstas em um projeto de lei que nem sequer foi aprovado no Congresso. O ministro elogiou a decisão de Dias Toffoli de adiar a estruturação do juiz das garantias por 6 meses, mas apontou a inconstitucionalidade a partir do próprio entendimento do presidente do STF. Aspas, a própria decisão do ministro Toffoli começa lá com "não vale para tribunais superiores e recursais". Ótimo, mas quem deveria ter decidido isso? O legislador. Não vale para violência doméstica? O legislador não falou isso. Por que é válido em outros casos? Série de impropriedades técnicas. Não foi bem introduzido, com todo respeito à Câmara, esse elemento na nossa legislação. Fecho aspas. Moro afirmou que para a sociedade o problema da justiça é a morosidade e não a falta do juiz das garantias na primeira instância. Eu participei ontem do programa Roda Viva e perguntei ao Sérgio Moro a respeito do juiz das garantias. E o Moro afirmou também que para a sociedade o problema da justiça é a morosidade e não, isso eu já registrei. O ministro desconversou sobre a ação ser uma retaliação à Lava Jato para evitar o surgimento de novos Moros. Aspas, não posso dizer que houve essa intenção. A minoria tem intenção nesse sentido. Não estou mais na justiça. Não sou afetado. Fecho aspas. Isso aí é o seguinte, só para explicar mais uma vez a quem não entendeu ainda. A criação da figura do juiz das garantias, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, divide a primeira instância em duas. Então, o juiz das garantias é o juiz da fase de investigação. No entanto, esse item do pacote anticrime criou a divisão para que a ação penal, uma vez aberta, quer dizer, uma vez recebida a denúncia ou queixa pela Justiça, o juiz de instrução ou julgamento é aquele responsável por sentenciar o réu. Portanto, o que se alega é que não se queriam mais Sérgios Moros na hora de sentenciar o réu, porque ele é aquele juiz severo da fase de investigação. Então é óbvio que parlamentares interessados em escapar das mãos de juízes considerados linha dura, eles torcem para que um juiz mais brando assuma a fase da ação penal para que não sejam julgados por um outro Sérgio Moro, por um outro Marcelo Bretas, esses juízes que ficaram famosos com a Lava Jato, respectivamente em Curitiba e no Rio de Janeiro, por serem linha dura. Muito bem, o Moro também foi questionado sobre as mensagens roubadas de membros da Lava Jato. Aspas, sinceramente nunca dei muita importância para isso. Acho que ali tem um monte de bobajarada, na verdade, que ele usou essa palavra. Nunca entendi muito bem a importância dada para aquilo. Agora foi usado politicamente para tentar, vamos dizer assim, soltar criminosos presos, pessoas que tinham sido condenadas por corrupção e principalmente tentar enfraquecer politicamente o Ministério da Justiça. Houve uma farsa nessa tese, baseada nas supostas mensagens de que teria havido uma espécie de conluio. Fecho aspas. Vocês querem comentar, Augusto, Zé Maria? Eu vou comentar ligeiramente o seguinte, isso é para acrescentar mais uma dificuldade às muitas aí que já existem. Todos os juízes de primeira instância dizem o seguinte: o pessoal quer uma instrução bem feita, com garantias, então, a coleta de provas efetiva, legal e tal. Melhor é a máquina policial. Nesta fase primeira, o trabalho prévio da polícia é fundamental para evitar que ocorram esses erros que alegadamente a turma que aprovou a figura do juiz de garantias pretende evitar. Eles não estão, portanto, interessados em melhorar a justiça. Eles querem atrapalhar o andamento dos processos. Eles querem que demore mais. Então, em vez de aperfeiçoar o que já existe, eles criam uma figura imaginária que não vai funcionar. Fala, Zé Maria.
Olha, eu já ouvi isso de juiz também, dizendo que chega na mesa dele cada processo que ele não acredita, né? Exatamente por falta de conhecimento, sei lá o quê, da polícia e até de alguns integrantes do Ministério Público. São varas distantes que não tem nenhum juiz morando na vara, e a gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Mas, assim, sobre a entrevista, o ministro Sérgio Moro foi uma boa entrevista, com boas perguntas, e ele foi treinado, evidentemente, foi treinado, foi bem treinado, não respondeu algumas perguntas feitas, né? E algumas perguntas ele desconversou, o que demonstra que ele recebeu um treinamento especial. E é bom que ele participe exatamente desses programas para treinar e tirar um pouco aquele gestual e palavreado de magistrado e entrar de uma vez por todas na área política, já que ele é ministro da Justiça e é um dos principais citados aí para vários cargos, inclusive para a candidatura à presidência da República. Sobre a Lava Jato, ele quer tirar um pouco essa ideia de que não está preso a ela, mas continua defendendo. E concordo 100% quando ele diz que o ministro Dias Toffoli não poderia tomar aquela decisão de adiar ou definir que aplica sim ou aplica assado. Quem define isso é o legislador. E eu espero que o plenário do Supremo considere isso inconstitucional e pronto. E aí que o Congresso, se quiser retomar o assunto, volte com mais detalhes e mais argumentação. Pois o Toffoli ter excluído o juiz das garantias de outros casos, como por exemplo a Justiça Eleitoral, para a qual o STF havia transferido os casos de crime de Caixa 2 relacionados à corrupção e lavagem de dinheiro, mostra, Augusto Nunes, que a preocupação desse pessoal é com os casos de corrupção e lavagem de dinheiro da justiça comum. Justamente. Inclusive, olha só, acho que eu já comentei nesse programa ontem, se eu não me engano, é aquele negócio da preocupação que eles têm em relação a assassinatos. Eles aprovaram, esse é um aspecto positivo do pacote anticrime do Sérgio Moro, que a questão da execução após condenação em primeira instância por tribunais do júri, nos casos de assassinatos. Então, quer dizer, o sujeito que é um assassino, ele pode ir para o regime fechado muito mais rápido do que o sujeito que é corrupto e lavador de dinheiro. E vocês acham que é por que isso? Porque o histórico recente do Brasil mostra que os políticos, quando são criminosos, têm muito mais ladrão do que assassino. Então você tem na classe política, lamentavelmente, os defensores daqueles corruptos e lavadores de dinheiro que querem criar obstáculos para que eles sejam condenados. Agora, para os assassinos, assassino pode ir preso. E é por isso que o Sérgio Moro consegue resultados positivos no combate à criminalidade das facções criminosas armadas, mas sofre algumas derrotas, pelo menos no combate à corrupção, no combate à lavagem de dinheiro. Incrível, né? Matar pode. O homicídio não é um crime mais grave, né? Nem precisa de juiz de garantias, eles podem investigar de qualquer maneira. Então eu participei lá, eu já comentei hoje no Morning Show, o vídeo está disponível no canal de YouTube do Morning Show em mais detalhes, tudo o que aconteceu lá, entrevista, etc. Só queria chamar a atenção para outra resposta que o Sérgio Moro deu para mim, mais um caso desse jabuti inserido no pacote originalmente anticrime, que foi sobre a limitação à delação premiada. Porque a partir dessa regra inserida ali pelos parlamentares, os colaboradores premiados, quer dizer, os delatores, agora não poderão, pelo menos de acordo com a interpretação que vigorou desde que isso foi aprovado, os delatores não poderão mais falar sobre os crimes de que têm conhecimento para a autoridade que não estejam relacionados diretamente com os fatos originalmente investigados naquele caso. Então, várias delações, como a do Antônio Palocci, por exemplo, de acordo com essa interpretação dessa regra, que, a meu ver, foi o que vários parlamentares quiseram emplacar, não seriam possíveis essas delações. E aí eu perguntei para o Sérgio Moro a respeito disso, inclusive registrando na minha pergunta que todo o debate sobre o juiz das garantias, que é uma figura mais complexa, acabou deixando em segundo plano a questão da limitação da delação premiada, e o Sérgio Moro deu uma resposta que foi surpreendente para muita gente, porque ele disse, olha, se eu fosse juiz ainda,
A minha interpretação dessa regra é de que não muda nada, né? Não foram essas palavras que ele usou, mas é isso que ele quis dizer. Ele continuaria interpretando que o delator pode falar sobre os crimes de qualquer esquema criminoso. Porque ele falou assim, olha, que como é que é isso? O criminoso chega lá para a autoridade, ele falou... Doutor, eu quero contar um crime aí que ninguém sabe, mas eu participei, eu sei que quem cometeu. Não pode falar. Ele falou com aquele espanto, Augusto Nunes, de qualquer pessoa de bom senso. Ele falou assim, mas como assim? O colaborador premiado, ele sabe de crimes, de esquemas criminosos, e aí ele quer contar para a autoridade, e a autoridade vai tapar os olhos, vai tapar os ouvidos, não quero ouvir, não me conta isso aqui porque não pode. Né? Foi isso que ele quis dizer ali, até sorrindo, tamanho absurdo do que essa regra pode querer dizer. E até comentei, bom, então, se há gente interpretando dessa maneira, o caso provavelmente vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque vai ter gente decidindo de um modo estranho a compreensão dos parlamentares, e aí o STF vai decidir. Quer dizer, mais um imbróglio para vocês verem como esses jabutis foram votados e sancionados no apagar das luzes de 2019, sem o pensamento em todas as suas consequências, né? Então, foi isso que o Sérgio Moro respondeu a respeito desse item que é de mais fácil compreensão aí pela sociedade, porque Felipe, a gente já tem visto muitos delatores. Diga aí, Zé Maria. Olha, primeiro sobre aquela história lá do júri popular, a prisão em primeira instância, ou seja, depois da condenação do júri, ela é perfeitamente possível. Isso porque o júri popular não pode ser modificado, ele pode ser anulado, mas modificada a sentença do júri popular, não. A Constituição dá ao povo, né, que é o povo que julga, neste caso, não é o juiz, o povo representado através do corpo de jurados, né, a sentença. Então, isso não pode ser modificado. Então, se não pode ser modificado, a ideia é que já comece a cumprir. Eu acho isso muito importante, né? Todos deveriam, mas principalmente no júri, porque a gente vê, nós já relatamos aqui ao Augusto também, sobre essa história de um criminoso que é solto e o constrangimento dos familiares das vítimas que encontram. Isso na cidade do interior é um absurdo, né? E por outro lado, isso que estamos falando aí dessa história da delação, o que muda muito é porque o Supremo Tribunal Federal, no último julgamento sobre esse assunto, definiu que o Ministério Público é o senhor da delação premiada. E também depois ele voltou a discutir que é a Polícia Federal. E que o juiz não poderia interferir muito na delação premiada. O que o juiz faz é chamar o réu, delator, e dizer, olha, você está fazendo essas declarações de forma espontânea, não há nenhuma pressão, o acordo é aberto, legal, leal. Aí ele diz, sim, pronto, é a função do juiz e acaba aí. E o Ministério Público é que fecha o acordo. E esta mudança aí colocaria o juiz com mais poderes nessas decisões aí da delação. Agora, eu concordo com o ministro Sérgio Moro, como que um juiz ouve um depoimento e esse depoimento não é válido? Não pode um depoimento ser pela metade, né?